Corto retalhos de tecido na medida de 12 centímetros por 7. Corto de forma irregular uma das laterais. Como acabamento, passo na borda tinta PVA na cor sombra queimada. Usando cola branca, fixo desta maneira em um pedaço de papel cartão ou cartolina, cortado na mesma medida do pote de vidro. Corto um pedaço de papel cartão ou cartolina na medida de 26 centímetros por 9 para fazer o molde. Marco 5 centímetros. Elimino estas partes. Corto 2 vezes no tecido. Uno os dois tecidos assim. E é só dobrar desta forma. Como acabamento, cianinha. E para fechar, um pedaço de velcro. Uno 2 retalhos de tecido avesso com avesso. Dobro desta maneira.
Passo sobre um retalho de tecido uma mistura feita com 1 medida de cola branca e meia medida de água. Depois de seco, corto um quadrado com 21 centímetros. Marco 7 centímetros e dobro. Faço o mesmo no outro sentido. Dobro e colo assim. Corto mais um pedaço de tecido. Arredondo uma das extremidades. Colo passamanaria. Colo 20 centímetros de passamanaria para a alça. Uno as duas partes. Para fechar, um pedaço de velcro. Corto o tecido na medida de 40 centímetros por 70. Marco 10 centímetros e dobro nas duas laterais menores. Dobro ao meio. E ao meio novamente no outro sentido. Dobre e colo desta maneira.
Para fechar, um botão de pressão. Cola um pedaço de papel cartão ou cartolina na lata, deixando livre o espaço da tampa. Corta os círculos de tecido. Estou usando 4 estampas diferentes. Dobro cada círculo assim. Como acabamento, o strass autoadesivo. Corto 2 quadrados de tecido com 31 centímetros. Uno avesso com avesso usando cola branca ou cola pano. Dobro desta maneira.
Para finalizar, um botão de pressão. Engomo retalhos de tecido usando uma mistura feita com uma medida de cola branca e meia medida de água. Corto 4 quadrados com 6 centímetros de lado. Dobro cada parte desta forma. E é só montar assim. Para a base da cestinha, coloco um quadrado com 5 centímetros de lado. Para a alça, fita de cetim. Como acabamento, um laço. Colo 2 retalhos de tecido avesso com avesso usando cola branca. Corto 8 círculos. Dobro cada círculo desta forma. E é só montar assim para formar a flor.